Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 até o 8. Gênesis capítulo 17, versículos 1 até o 8. Quem está conosco no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós iremos ler hoje. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas ao redor do YouTube. Também te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 17. Vamos ler aqui dos versículos 1 ao 8. Olha o que diz. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Depois eu vou voltar num detalhe aqui desse versículo 1, mas vamos seguir. Versículo 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, e não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Gente, olha aqui. Olha que imagem maravilhosa. Esse aqui é o exato momento onde Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Hoje nós conhecemos assim aquele que é considerado o pai da fé e o primeiro dos patriarcas, né? De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem... Jacó tem o nome também mudado por Deus para Israel, e os 12 filhos. Na verdade, as tribos de Jacó são os filhos, né? As tribos de Israel são os filhos de Jacó, que tem o seu nome transformado para Israel, e até hoje a nação que nós conhecemos como Israel vem dessa descendência, a descendência do Messias, a descendência do povo constituído por Deus. E tem algumas lições muito interessantes aqui. Eu quero, a princípio, comentar com vocês um detalhe bem interessante do versículo 1. Eu estou lendo aqui na NVI, que diz assim, ó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em algumas versões, está escrito assim, ó: Anda na minha presença e sê perfeito. Dê uma olhadinha. Pode ser que a sua versão da Bíblia traga exatamente isso que eu falei. Algumas versões está escrito assim, ó: Anda na minha presença e sê perfeito. Na NVI, uma linguagem mais atualizada, está escrito: Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Mas olha que interessante, por que algumas traduções trazem esse sentido de ser perfeito? Parece que Deus está colocando sobre os ombros de Abraão uma carga que é praticamente impossível de carregar. Já pensou, gente? Deus pedir para você ser perfeito? Se Deus fala isso comigo, eu vou pensar na hora: meu Deus, já falhei aqui. Já esqueça, normalmente não tem expectativa não que eu não sou perfeito. Só que essa é a nossa visão do sentido da palavra perfeição. Normalmente nós entendemos que perfeição é algo sem defeitos, algo sem erros. E como todos nós falhamos, logo nós nos achamos ser uma missão impossível, ser perfeito. Porém, o sentido de perfeição no hebraico, no idioma original, onde o que Deus quis dizer naquele sentido para Abraão é o seguinte: cumpra os seus objetivos. Vamos para um exemplo bem fácil de visualizar.
Digamos que o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo. E se o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo, qual é o objetivo do Brasil, gente? É ser campeão, é ganhar a Copa do Mundo. Digamos que o Brasil ganhe, a Copa do Mundo alcançou o objetivo. Só que no meio do objetivo, o Brasil pode ter perdido um jogo na primeira fase. O Brasil pode ter tomado gols. Os jogadores do Brasil vão chutar a bola para fora em algum momento. Vão errar um passe, vão errar um drible, entende? Então, se você observar a caminhada da seleção brasileira numa Copa do Mundo, neste exemplo que eu estou citando, podem haver inclusive derrotas e o time ser campeão no final das contas. Neste caso, o Brasil foi perfeito. Por quê? Não porque não teve falhas, mas porque alcançou o objetivo ao qual se comprometeu. Então, da mesma forma que eu acabei de te explicar, quando Deus fala assim, Abraão, ser perfeito, Deus não está colocando uma carga, um fardo impossível de carregar para a vida de Abraão. O que Deus está dizendo é, ande naquilo que eu te chamei para andar. Alcance os objetivos que eu te chamei para alcançar. Caminhe dentro do propósito que eu te chamei. É por isso que na versão NVI vai estar escrito assim, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então o Senhor Deus, Ele não nos chama para nós sermos perfeitos no sentido de não ter erro nenhum. Deus não tem essa expectativa sobre nós, gente. Ele sabe que é impossível. Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu estou diariamente com você aqui compartilhando da palavra de Deus e eu erro todo dia, eu falho todo dia, eu peco todo dia. Todos nós somos seres imperfeitos. Haverá um dia onde Cristo nos glorificará e aí sim poderemos andar sem falhas. Mas enquanto estamos nessa terra, somos suscetíveis a erros, a falhas e a pecados. Mas o Senhor ele nos chama constantemente para nós andarmos em integridade. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Esse é o caminho, inclusive, essa é uma boa métrica para tomar decisões sempre que você estiver na dúvida, seja na sua família, no seu trabalho, em algum lugar. Ande na vontade do Senhor e seja íntegro. Amém? E aí o Senhor Deus continua falando com Abraão o seguinte, versículo 2, estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Observe que não é apenas nessa vez, mas em diversos momentos da caminhada de Abraão, alguns momentos desses, até meditamos aqui no devocional, Deus, ele lembra para Abraão da promessa que foi feita quando Abraão ainda estava na cidade de Ur, quando ainda nem tinha sido tirado do meio dos seus parentes. Deus chama Abraão dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois, em alguns momentos, Deus vai o tempo todo ali relembrando Abraão sobre as promessas que estão sobre a vida deles. Por que Deus faz isso? Essa é uma forma pedagógica de nos encorajar, de nos fortalecer. Quantas pessoas, gente, eu canso de receber testemunho aqui no devocional, a pessoa manda um direct para mim, manda uma mensagem para mim, às vezes coloca até nos comentários aqui, Thiago, estava a ponto de desistir. Mas essa palavra que foi ministrada hoje, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu forças para poder continuar caminhando. Então, olha o valor de meditar nas palavras de Deus. Nesse momento aqui, perdoem, nesse momento aqui, não havia Bíblia, não havia 10 mandamentos, não havia nada escrito. Então, o próprio Deus, ele vai lá e aparece para Abraão, para lembrar das promessas para Abraão, entende? Hoje nós temos a palavra de Deus, nós podemos meditar nas Escrituras e relembrar diariamente de tudo aquilo que Deus nos prometeu e podemos ter uma instrução sadia, uma instrução clara sobre como podemos caminhar na presença do Senhor. E aí o Senhor Deus fala assim, ó, versículo 4, da minha parte, esta é a minha aliança com vocês. Observe uma coisa, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha cerca de 75 anos de idade. No devocional que nós fizemos ontem, Abraão estava com cerca de 85 anos de idade, 10 anos depois. Agora, nesse momento, o versículo 1 nos fala que Abraão estava com 99 anos de idade. Então já tem aqui, gente, 24 anos que Deus chamou Abraão. Abraão foi chamado com 75 anos, então já tinha uma idade considerável. Deus chama Abraão depois de 24 anos, a promessa ainda não tinha sido cumprida, não tinha acontecido. Olha só como é importante caminhar no tempo de Deus.
Porque se Abraão fosse caminhar dentro do relógio dele, dentro da expectativa dele, ele ia se frustrar fácil, fácil. Você precisa caminhar sob o tempo de Deus. Eu preciso ser claro sobre isso aqui. Eu sinto que Deus está falando com algumas pessoas. Você precisa caminhar sob o tempo de Deus. Tem até um post que eu fiz lá no meu Instagram, @tbatista8, que eu coloquei assim: Jesus não usa Rolex, mas faz tudo na hora certa. Né? Deus, ele não tem o nosso relógio, ele não trabalha no nosso tempo, ele faz as coisas no tempo dele. Gente, o tempo de Deus é perfeito. Mas, Tiago, Deus está demorando. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Ele faz tudo na hora certa. Descanse no Senhor. E aí Deus começa a falar com Abraão: você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí de muitas nações. Gente, olha que interessante aqui. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Quando ele muda o nome, existe um outro significado. Por exemplo, o nome Abrão significa pai exaltado. O nome Abraão significa pai de multidões. Então, Abraão já tinha sobre si, com o seu nome Abrão, um título, né? Um roteiro sobre a vida dele de que ele seria um pai. Seria um pai exaltado. Agora que detalhe, o cara tem o nome de pai e ele, na verdade, não tem nenhum filho. Já parou para pensar nesse detalhe? Abrão já tinha o nome de pai e ele não tinha nenhum filho. É muito importante nós sabermos que naquele tempo o nome era uma espécie de, digamos assim, de estigma, de destino sobre as pessoas, tá? Por exemplo, hoje as pessoas colocam um nome talvez pela questão estética, né? Acho esse nome bonito. Ou então a inspiração de um jogador, um cantor, um ator famoso que a pessoa gosta muito, ou uma inspiração, a ver esse nome na internet aqui, o significado é esse que eu vou colocar. Antigamente, gente, o nome tinha a ver com o destino da pessoa, entende? Então Abraão já havia recebido o destino de ser pai, só que ele era um pai exaltado. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus eleva muito mais a expectativa sobre Abraão, porque ele agora não ia ser só um pai exaltado, ele ia ser um pai de multidões, um pai de muitas nações. Se você pegar o sentido original dessa troca, se você estudar no idioma, o sentido original dessa troca, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, ao invés de você ser um pai de muita gente, você vai ser um pai de muita gente. Entendeu? Ao invés de você ser um pai de 100 pessoas, você vai ser um pai de bilhões. Deus está dizendo assim, ó, o que eu tenho para você é muito maior do que os homens têm para você. A promessa que eu tenho na sua vida é muito maior do que a expectativa que o teu próprio nome carrega, que o teu pai te deu, que a tua família espera de você. Mesmo que você tenha grandes promessas da parte do homem, eu tenho uma promessa ainda maior para você. Sabe o que isso me ensina? É que essa mudança de nome sobre a vida de Abraão é a mesma coisa que Deus faz sobre nós quando ele muda a nossa história. E quando Deus muda a nossa história, é como se Deus estivesse assim, ó, eu tenho para você um roteiro que é muito melhor do que aquele que você mesmo preparou, do que aquele que os homens prepararam para você, do que aquele que a tua família esperava de você. Eu tenho para você uma história muito maior, muito mais forte, muito mais profunda, que você vai se deliciar muito mais. Gente, o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Não tem como colocar em palavras. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 2,9, aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abrão, pai exaltado, cresceu numa cidade chamada Ur, uma cidade muito próspera. A história nos leva a entender que Abrão já vinha de uma descendência muito rica, o pai de Abraão, cujo nome era Terá. Terá, ele enriqueceu fazendo ídolos, construindo ídolos lá na terra de Ur. Então Abraão já era um cara muito rico. Só que Deus, ele amplia muito mais o que ele tem sobre Abraão. Quando ele muda o nome de Abrão para Abraão, olha o que Deus começa a falar, gente, no versículo 6 em diante. Eu o tornarei extremamente prolífero
extremamente fértil, extremamente abençoado. E de você farei nações, e de você procederão reis. Olha a grandeza disso aqui. Estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Uau! Versículo 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Olha aí a questão da terra. Não vou nem entrar aqui agora, né? Mas quem lembra do devocional de ontem vai lembrar desse parênteses que nós falamos. Então, para nós fecharmos aqui, quando muitas vezes você fala assim, Tiago, eu tenho um plano. Gente, todo mundo tem um plano para sua própria vida, onde você é bem sucedido. Todo mundo. Todo mundo tem uma historinha que conta para si mesmo, onde você é bem sucedido. Mas Deus me chamou hoje aqui para te dizer que a história que Ele tem para você é muito maior. Que as promessas que Ele tem para você são muito melhores. Que o tempo dele é perfeito para você. E talvez você diga assim, mas Thiago, eu já sou um pai exaltado, eu já sou um Abrão, eu venho de família rica, eu tenho uma expectativa grande sobre a minha vida. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem algo ainda maior para você. Mas é preciso que você se entregue, mergulhe, se lance sem reservas sobre os planos de Deus. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração e saia daqui encorajado em nome de Jesus. Vamos orar para fecharmos nosso devocional. Deus de amor, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir que a tua luz, o teu favor, a tua glória, a tua graça repouse sobre nós. Pai, lembra a cada coração nessa manhã, nesse dia, das tuas promessas sobre nós. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que o Senhor tem preparado para nós. Nós te entregamos os nossos planos e abraçamos os teus planos, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida através da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. E comenta aqui embaixo como Deus falou ao seu coração, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração, até a próxima, tchau, tchau.